Sou grato por tudo que tenho. Tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Jesus Cristo será sempre minha canção. Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus aos nossos corações. Quero ler no texto de João, capítulo 14, versos de 1 a 3, que nos dizem assim: Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Meus irmãos queridos, eu quero conversar com você, quero trazer uma mensagem para as nossas vidas nessa oportunidade sobre a vida, o dom da vida que Deus nos dá, o privilégio de estar vivendo. Queremos falar sobre a morte também. Estamos vivendo um período muito difícil na história da humanidade. Milhares de pessoas no mundo todo têm perdido as suas vidas e nós
estamos vivendo dias então difíceis e precisamos pensar sobre isso. Pensar que a morte é certa. A Bíblia fala sobre isso. Lá em Tiago capítulo 4, verso 14, a Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina que aparece e logo desaparece. E a vida termina para todos os homens. Todos os dias, por todos os lados, nós vemos pessoas, a vida de homens e de mulheres terminar em morte. A morte não faz acepção de pessoas, distinção de pessoas, ricos, pobres, jovens, velhos, pessoas cultas, pessoas incultas, príncipes, plebeus, reis, rainhas, presidentes, governadores, todos morrem. Esta é a realidade mais certa e inevitável do mundo. A morte é certa. E às vezes a morte é até repentina. A palavra de Deus lá no livro de Jó, capítulo 14, nos diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Todos nós havemos de morrer. Mas a Bíblia também diz que a vida é um dom de Deus. Por isso nós devemos pensar na vida como um período de preparação. Estamos confinados há vários meses, há vários dias. Nossa cidade está esses dias vivendo o período do lockdown. Não podemos praticamente sair das nossas casas, dos nossos lares. É muito difícil, mas devemos pensar que Deus nos deu o dom da vida e devemos estar nos preparando para nos encontrar com o nosso Deus. A vida é breve se comparado com a eternidade. Deus dará vida a cada um de nós e Deus tem sido bondoso conosco. Lamentações de Jeremias 3, 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e se renovam sobre nós a cada dia, a cada manhã. Deus é bom, Deus tem nos dado a vida, portanto precisamos estar nos preparando para se encontrar com o nosso Deus. Diz a palavra do Senhor: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Meu irmão, minha irmã, dias atrás eu li um artigo que falava sobre estudos da ciência, os cientistas dizendo que todo ser humano precisa de, no mínimo, 4 elementos básicos para a sua sobrevivência ou para viver. São eles: a água, o ar, o alimento e a luz. E a ciência está certa, os cientistas estão extremamente certos quando dizem isso, porque a própria palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus Cristo é tudo isso e muito mais. A palavra de Deus nos diz sobre Jesus que Jesus Cristo, ele é a fonte de água viva. Disse Jesus: eu sou a fonte de água viva, eu sou o fôlego da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o alimento, eu sou a luz do mundo. A ciência está certa, nós precisamos de Jesus para viver. Diz lá em João capítulo 4, verso 14, Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, não terá mais sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em Apocalipse capítulo 22, verso 17, diz: aquele que tem sede, venha e beba de graça a água da vida. Cristo é a água da vida, nós precisamos ser saciados por Cristo. Cristo é a fonte que jorra a vida para cada um de nós. Quantas pessoas estão aí com sede? Quantas pessoas estão aí morrendo porque não se alimentam de Cristo? Mas também a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, no verso 7, que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Sem Deus na vida, o homem é nada.
Sem Deus na vida, a pessoa apenas vegeta nessa existência. Precisamos aproveitar a oportunidade e nos prepararmos, sendo alimentados por Deus com o fôlego da vida, a oportunidade que Deus nos dá para glorificar o seu nome, para estar em sua presença. Lá em João capítulo 6, verso 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Cristo é o alimento para a nossa alma, para a nossa vida. Precisamos diariamente estar nos alimentando de Cristo Jesus. Mas também diz a palavra do Senhor, lá em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, e aquele que, pelo contrário, quem me segue terá a luz da vida. Jesus é a luz que ilumina os nossos caminhos, a nossa família, as nossas vidas. Portanto, nós podemos confirmar o que a ciência já diz, que precisamos de no mínimo 4 elementos básicos para a sobrevivência. Nós precisamos de Cristo Jesus acima de tudo. O próprio Cristo que diz para nós na sua palavra: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Cristo é muito mais do que os 4 elementos básicos para a sobrevivência do ser humano. Cristo é a ressurreição. Meus queridos irmãos, por isso o texto em João capítulo 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou voltar para buscá-los para mim mesmo. Portanto, queridos, vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para viver, mesmo em tempo de dificuldade, de pandemia. Vamos aproveitar a oportunidade para nos preparar, para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que Deus lhe abençoe, fortaleça a sua vida e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.